ODMs Brasa. Obrigado pela entrevista, ODMs. Obrigado, Adelino. Obrigado aí aos internautas, né, que estão no Pontal em Foco. Eu já começo discordando de você. Eu acho que eu juntamente com você e o Pontal em Foco, nós somos um dos poucos que levaram o que aconteceu realmente em nossa cidade, os desmandos, roubos, né? Nunca se roubou dessa maneira aqui em Tuiutaba, né? Então, muitas vezes, quem leva a verdade, está mostrando os fatos, se torna polêmico, né? Mas consciência, né? Esse título de polêmico, ele não é para você? Não, eu não me incomodo, eu durmo tranquilo, Adelino, porque eu vou te dizer o seguinte, eu não tenho nenhum processo por calúnia nem difamação. Tudo que eu falei no rádio, eu não tenho nenhum processo o que eu falei, e até porque eu ponhei um apelido, e esse sim eu acho interessante, o ODMs, o homem do papel, porque tudo que eu falo é documentado, é em cima de provas, documentos, então, contra provas, fatos, não tem como você questionar. E agora, com relação à política, com relação às eleições de 2016, foi dentro do que você esperava? Olha, Adelino, 2016 esperava ser eleito, lógico, né? Foi correspondido com a votação, consegui chegar na Câmara Municipal e foi para mim uma surpresa o tanto de candidatos foram bem votados, mostra que a população realmente quer mudança. Então, vários candidatos aí com 600 e tantos votos, 700 e tantos votos, alguns com 900 ficaram de fora, outros com 1.000 ficaram de fora, mostra que a população aceita conquistar aí. Eu, na minha opinião, voltava 10 e não voltou. Então mostra que a população está contrariada, e com razão. Eu até digo sempre que tem duas coisas que não aceitam desaforo, dinheiro e política. Certo. A pergunta que as pessoas se fazem nas ruas agora, e principalmente quem votou em você, e no meio político também, o ODMs continua falando, continua sendo o ODMs do papel? Primeiro eu quero deixar bem claro, Adelino, que eu já tive uma conversa desde o início, quando eu lancei a minha candidatura, que eu não seria e não vou ser vereador para agradar prefeito. Não vou ser vereador para agradar colegas vereadores. Eu sou vereador do povo. Não é porque o meu partido é situação, não é porque eu apoiei o FUED que eu vou assinar tudo embaixo. Não. Eu vou fazer o de fiscalizar e legislar. O meu patrão é o povo. E eu vou ser julgado daqui 4 anos. Então eu não estou sendo vereador para agradar prefeito ou vice. Eu estou sendo vereador para fiscalizar o que é nosso, o que é do povo. Então, o FUED tem um histórico de caminhar bem, de fazer coisas boas. Então isso vai nos facilitar. Mas temos muitas coisas para fiscalizar, algumas coisas que eu não concordo, e até a gente vai adentrar nisso aí, quanto a questões de lei, para poder fazer remanejamento, fazer questão de separar, tem muita coisa para ser feita e ser trabalhada. Lembrando que eu não tenho a caneta. Até hoje quero mandar um abraço para o Aziz, que esteve no seu programa. Ele disse aqui, o Aziz que já trabalhou nesse meio também, né? Na comunicação, no sim. No meio da comunicação, repórter, ele disse que daqui a um ano quer ver se eu vou falar do cemitério. Eu vou falar sim. Primeiro, eu não tenho a caneta para mandar fazer. Agora, eu tenho como fiscalizar o que aconteceu. Primeiro, estavam tentando de tudo nesses últimos anos terceirizar o cemitério. Como que você terceiriza um cemitério, ou o cemitério de Tuiutaba, Adelino, sem saber o custo fixo e o custo operacional desse cemitério? Quanto é que o cemitério rende por média mensal? Quantas pessoas em média são sepultadas? Como é que funciona? São carneiras, algumas mais caras, outras não. Porque até pouco tempo, quem recebia lá no cemitério era funcionário. Nada contra o funcionário da prefeitura. Só que eu não concordo a pessoa necessitar, tem que pagar para o funcionário, ele ter 8 dias para pagar para a prefeitura. Então acho que tem que ter uma fiscalização em cima disso. Aonde é que está sendo aplicado esse dinheiro? Qual que é o déficit do cemitério? Hoje 2 cemitérios da nossa cidade. E esse é papel do vereador. Tanto faz nesse mandato como no outro mandato, eu vou estar fiscalizando. E agora, como vereador, eu quero ter
eu vou para a justiça. Porque isso que eu sempre disse no rádio e com os documentos que eu tinha, documentos eram negados. Agora não, agora eu sou vereador, eu tenho o direito de ter acesso a essa documentação. Essas cobranças que você fez nos últimos 4 anos ao Poder Executivo Municipal, elas não foram respondidas. Você, como cidadão, você perguntava no ar, utilizava a radiodifusora, você nunca teve uma resposta por parte do Poder Público ou já, alguma vez? Olha, Adelino, a única resposta que nós tivemos, quando eu digo que nós tivemos, porque envolve você, porque quando diz hoje, Adelino, que é o seguinte, você, quando eu disse nas redes sociais, a respeito do desvio do IPTU. Não é aquele caso antigo, não, que houve a prisão. Esse é um outro caso que teve, que estava concedendo descontos irregulares do IPTU. A prefeitura respondeu rapidamente que estaria praticamente encerrando o caso. Eu te pergunto, como você encerra um caso onde houve pessoas que tinham acesso ao computador que dava descontos? Como que você encerra um caso tão rápido? Quantas pessoas foram beneficiadas com descontos regulares do IPTU? E o que dói na gente, que a classe baixa, nós pobres, que subiram o IPTU, todo mundo pagou. Aqueles que foram beneficiados foram quem? São ricos, que iam altos, que valores altos, que pegaram lá e pagavam para poder baixar o valor do IPTU. Então isso aqui, agora eu quero saber. A partir de janeiro eu quero tudo lá, meu amigo. Vou para a justiça, eu quero ter esse acesso. Quem foram beneficiados? O município foi ressarcido? Então, isso é o direito de saber. Eu estou vendo o internauta perguntar aqui se eu vou das calçadas. Eu quero até dizer o seguinte. Primeiro, o ODMs não é covarde. Eu não fico atrás de fake. E a polícia em Tuiutaba aqui, a partir de janeiro eu quero estar entrando, porque tem que acabar com essa palhaçada de fake. O ODMs tem endereço fixo. O ODMs, todo mundo sabe onde encontra ele. Agora, fake, se é covarda, então, primeiramente, eu acho que tem que se acabar com essa palhaçada. Esse é um problema, não é só de Tuiutaba, mas a gente tem que tentar procurar resolver os nossos problemas aqui, claro. Pedir para as pessoas que estão assistindo a gente, para ir compartilhando aqui essa entrevista, para mandar perguntas para a gente aqui, que a gente vai estar fazendo para o ODMs. Você que tiver alguma dúvida aí, quiser mandar para ele como futuro vereador de Tuiutaba, eu acho que nada melhor do que mandar uma questão para você. ODMs. Não, até o que eu quero responder aqui, eu não curto, eu criticava e critico a questão de mesas nos bares o seguinte, você usar todas as cidades do país praticamente usa, mas você tem que ter um critério para as pessoas poderem se locomover na calçada. Se uma pessoa dessa for atropelada na frente do seu estabelecimento na rua, é responsabilidade de quem? Agora, o que não pode acontecer em Tuiutaba, e eu sou contra, e vou lutar contra, é você colocar a churrasqueira na rua e vários pontos estão colocando mesas e cadeiras na rua. Aí também já é demais. A população vai passar onde? O pedestre. Os donos de bares têm que trabalhar, tem vários amigos, é ótimo você sentar numa mesa, você está ali tomando seu refrigerante, sua cerveja. Agora você tem que dar o espaço para o pedestre passar. E isso aí eu vou continuar cobrando. Não é porque eu sou a situação, não. E mais uma vez eu vou dizer aqui, eu não sou vereador para agradar o Fued e o Bernal, não. Eu sou vereador do povo. Agora, eu não posso julgar o Fued, que nem tomou posse, nem eu. Eu acho que para mim fazer um julgamento do Fued tem que estar pelo menos com 6 meses, 8 meses. Agora, a atual administração irmão do secretário que teve pago pela prefeitura, vereador que vai pescar e chega que assina a ata e pede documento e depois que o Ministério Público pede e devolve dinheiro para a Câmara. Que vereador? Agora, isso? Então, esse vereador já tem vários processos de invasão de terreno, que ele autorizou a invasão de terreno. Teve questão de saúde que envolveu ele, de familiares dele que foi pago. Nada contra pagar para o vereador, não, Adelino. Nada contra pagar por mão do secretário. Agora eu quero saber, as pessoas normais como nós, têm essa agilidade para ser pago? O processo andar? Eu gostaria que nós, pessoas comuns, tivéssemos essa mesma agilidade para poder o processo andar. Só isso. Você tem noção que você vai ser bastante cobrado? Você, como vereador, que o peso, a responsabilidade do ODMs
hoje ele é muito maior do que era? Não, com certeza, e não fujo da responsabilidade. Não, você como vereador, a sua responsabilidade com a sociedade. Vai ser cobrado, e outra coisa. E precisa ter a cobrança em cima de mim mesmo, eu não fujo dessa luta, não. E outra coisa, a partir do momento que eu fui eleito, eu não fui eleito apenas para os 867 votantes em mim, não. Eu sou vereador de todos. A cidade está me dando uma procuração em branca para representar eles. Eu não fujo da minha responsabilidade. Agora, não voto aumento contra a população, jamais. Esse aumento ele foi muito polêmico e muitas vezes eu acho que foi o ato mais lembrado da Câmara de Vereadores nessa legislatura. Você concorda? Eu concordo, mas teve outros, Adelino. Certo, mas eu estou falando para a população, que a população lembra efetivamente, porque mexeu no bolso. E muitos vereadores não voltaram. E esse aumento do IPTU, as pessoas... Esse aumento, o não retorno destes legisladores. Aí é que eu te pergunto, Adelino, que eu quero fazer a pergunta para o ouvinte, que está aí do outro lado, o internauta. Quando você vota um IPTU, agora, como que eu vou votar sem conhecimento de causa? Eu estive em algumas reuniões da Câmara, que foi o pessoal da Prefeitura, e para mim não explicaram nada. Então, eu não votaria. Eu pediria vista, meu amigo. Se não cabe, não votaria mesmo. Como teve os vereadores que não votaram. Agora, a partir do momento para você votar, você tem que entender. E a partir desse momento, você votou, o IPTU subiu, logo em seguida que a população paga um IPTU caríssimo, tem outro desvio de dinheiro do IPTU que subiu e ninguém sabe disso, só o ADM falou nas redes sociais e você destacou no Portal Informa. Se você fizer uma pergunta hoje, uma pesquisa em Tuiutaba, eu te garanto que 70% a 80% não sabe que teve essa questão do IPTU na Secretaria de Fazenda, que tinha alguém lá beneficiando com descontos irregulares. E aí foi muito pouco até dentro da Câmara Municipal. Gente, vereador não é para estar arrumando caminhão de terra, não é para estar arrumando uma viagem ali numa ambulância. O vereador é fiscalizar e legislar. A Câmara é casa de discussão. E hoje eu sinto falta disso dentro da Câmara. É um problema, a gente acompanhou a Câmara dos Vereadores nos últimos 4 anos. Eu, particularmente, vou em praticamente 100% das reuniões, e a gente vê que falta muito debate, e eu fico até feliz quando eu vejo eles debatendo, e quando sai até uma discussão mais acalorada entre eles por alguma coisa, eu fico até feliz. Mas a gente vê que falta muita discussão, a democracia, esse negócio de brigar e de levantar uma bandeira. Inclusive ontem eu falei isso para a Bárbara, e eu acho que o vereador levantar uma bandeira é de extrema importância e não ficar assim, sendo aquele negócio sem sal, porque o povo não engole mais esse perfil. E a gente viu, o exemplo tá aí para todo mundo ver no Brasil todo. Eu quero aqui, Adelino, nós temos um prazo aqui, eu quero saber algumas questões do seguinte. Você praticamente vai em todas as reuniões da Câmara, como Sim. Eu ia até um ano atrás, que eu estou estudando hoje, vou ter que trancar minhas matérias, porque eu sou funcionário do povo hoje. Primeiro, você foi testemunha de empresários de lá que tem no ramo de transporte hoje, de vans, tem a sua empresa na cidade de Santa Vitória. E executa o serviço em Tuiutaba, paga seus impostos em Santa Vitória, seus funcionários são registrados em Santa Vitória, porque compensa você abrir a empresa em Santa Vitória, pagar um contador em Santa Vitória. Aí eu te pergunto, não tem nenhum vereador para poder estudar a lei, para poder desmembrar essa lei das demais, para poder fazer a cidade ficar atrativa? Inclusive, essa empresária foi até a Câmara pedir mesmo, falou, nós estamos fazendo isso, justificar. Nossos carros são emplacados em Santa Vitória, nossa empresa é aberta em Santa Vitória, nós trabalhamos aqui em Santa Vitória, mas nós trabalhamos aqui porque não tem condição de trabalhar com as dificuldades impostas pelo poder público da cidade. Vou te dar outro exemplo. Os representantes comerciais hoje na nossa cidade, que vendem nos supermercados, no varejo, a maioria que reside em Tuiutaba, tem empresas abertas em outras cidades. Por quê? Porque lá fica mais barato. Mas nós vamos perder hoje? Desmembra a lei, vamos fazer um estudo. Às vezes você perde 1, 2 anos, você vai ganhar. Esse pessoal, se você colocar uma diferença mínima, não compensa para eles ir para outra cidade. Então, esse é o papel do vereador.
esse é o papel do vereador, que é fiscalizar e legislar, fazer nós sermos uma cidade competitiva hoje, os representantes comerciais têm sua despesa de viajar, de hotel, comida, gasolina. O papel hoje da Câmara de fazer a cidade ficar atraente. Agora, nós temos representantes que moram em nossa cidade, esses representantes têm que abrir empresas em outras cidades. Então, esse é o papel do vereador, estudar a lei, buscar se legalmente pode fazer ali, separar ali da outra lei, porque aí envolve advogados, envolve médicos. O departamento jurídico da Câmara. Desmembrar essa lei, porque eu acho que a cidade tem que ser competitiva nisso. Esse é o papel do vereador. Então é isso, Odemes. A questão do Odemes, que vai continuar brigando com relação a essas cobranças que você fazia, e a população te cobra muito isso, e agora estão falando, então isso continua. Não, vai. Eu vou te dar um exemplo hoje de alguns pontos. Eu quero estudar a lei. Como que a prefeitura faz um remanejamento para a EMAG? Nada contra quem está na EMAG, não. Quem remanejou. Mas eu quero saber como funciona o remanejamento de 2, 3 milhões para a EMAG e como é feita essa prestação de conta. Esse é papel do vereador saber. Ele tem que ter acesso. Então, esse é o papel. Vou te dar um exemplo do córrego Pirapitinga. É o maior mistério, é o córrego Pirapitinga. Foi feito na administração do Rômel, só que vem o doutor Gilberto Severino, veio o doutor João Batista, veio o doutor Público. Esse córrego, segundo informações, que foi feito refinanciamento em cima do refinanciamento em cima de refinanciamento e refinanciamento do financiamento, só 2030, porque não pode mexer no córrego, deve o córrego. Então isso tem que ser destrinchado e ver de quem é a responsabilidade. Não pode a população pagar, quem mora ali às margens, ali à beira do córrego Pirapitinga, pagar os seus encargos, pagar seus tributos, pagar e não ter a qualidade de vida, tubulação que estoura. Está ali uma iluminação. Para quem que está aquela iluminação? Eu não sou contra tirar não, porque aquele matagal que tem, se tira a iluminação ali, vai esconder bandido. Então, mas tem que ser investigado, e não me importa se foi prefeito A, prefeito B, prefeito C, prefeito C ou D, mas tem que investigar porque o dinheiro é do povo. O dinheiro é nosso. Então, é esse tipo de coisa que tem que acabar com aquele toma lá da cá, na barganha política. E esse problema dessa barganha, que vem prejudicando muito a nossa sociedade, vem prejudicando muito Ituiutaba e o Brasil. Agora, com relação à Câmara, essa Câmara que estava e a que vem agora, que é a qual você faz parte, gostaria que você fizesse uma comparação. Você acha que tende a melhorar ou tende a permanecer como está ou a piorar? Não, a minha expectativa é para que melhora, né? O meu partido, o PSDB, hoje o Carlos Maia, a Gabriela Sesquim, o Juninho JR e eu sinceramente, eu espero que melhore. Primeiro, eu gostaria de ter uma informação oficial a partir do momento quantos cargos existem dentro da parte administrativa da Câmara Municipal. Nós temos que saber o que pode ser enxugado, o que não pode, para poder fazer. Não, o que não pode, Odelino, é acontecer a denúncia que tem no Ministério Público, que tem um ex-presidente que deixou de recolher os tributos federais dos funcionários da Câmara. Aí a Prefeitura precisou de uma certidão, porque são interligados, Prefeitura, EMAG, SAI e Câmara Municipal. O prefeito teve que correr e pagar. Agora, como que o prefeito correu e pagou? E eu tenho um documento do Ministério Público que o ex-presidente confirma que realmente não pagou. Que não pagou isso. Mas aí quanto que é a tenda no bairro, aquela barraca? Quanto fica aquilo? Tem ajuda para o teatro? Eu não sou contra essa ajuda para o teatro. Mas a partir do momento que você deixa de pagar uma contribuição, e o que é pior, esse documento não está assinado pelo presidente da Câmara, está por um vereador que passou como presidente no mês de junho. Então, para mim, está tudo errado. Ali é a Casa de Leis. Ali tem que ser um exemplo. Então, eu tenho noção disso, que eu não mudo o mundo, mas nós começamos pelo nosso quintal, pelo nosso bairro. Eu vou te dar um exemplo. O bairro Martelena, a iluminação praticamente toda de Ituiutaba foi trocada. O bairro Martelena tem aquela iluminação da década de 70 e 80, não foi trocada.
E a população do Martelena, em algumas partes da cidade, paga a taxa de iluminação como qualquer outra parte da cidade, com uma iluminação que está arcaica que não corresponde hoje. 60%, 70% da iluminação atual que tem hoje. A prefeitura não fez a troca de toda a cidade da iluminação? Por que ficou alguns bairros, algumas ruas sem trocar? Nós temos que saber questionar. Eu tenho certeza que nisso eu conto com o FUED, que os documentos que eu solicitar vai ser enviados a mim, porque se não mandar eu vou para a justiça. Porque o papel do vereador é fiscalizar e legislar. Agora eu só posso começar a fazer um julgamento em cima da administração do FUED depois de 6 meses, 8 meses, 1 ano. Porque eu não posso julgar uma administração do FUED sem eu ter tomado posse, nem eu. Mas as pessoas já estão cobrando. Já estão cobrando, né? E outra coisa, nem eu não sou vereador, eu fui eleito, eu tomo posse dia 1º de janeiro. Aí sim, a partir do momento que eu tiver acesso a todos os documentos. E outra coisa, nós temos que buscar um meio, Adelino, até como você está fazendo aqui agora, essa transmissão via online, via internet, por que não fazer na Câmara? Claro. Compreendeu? Colocar lá, se paga tanto para uma tenda, paga uma coisa, vamos fazer uma transmissão online de todas as reuniões da Câmara, que a população não tem o hábito de... A partir do momento que ela estiver com o celular na mão, com o seu computador, ela poder assistir as reuniões, ou voltar lá e gravar, e fica barato, isso não é Agora, caro. Com relação às articulações para a presidência da Câmara Municipal, você já tem participado dessas articulações, já ouviu alguma coisa, já viu alguém já chegou em você para negociar, já existe uma expectativa de quem será o novo presidente da Câmara? Não, tem as negociações, isso é de praxe, né, é normal. Então, na verdade, hoje tem 3 grupos. Tem 3 grupos hoje que estão formando. 2 são muito bons, eu acho que tem que compor esse grupo. Porque até esse grupo, Adelino, vem para partir com uma moralização, e eu concordo. Eu não tenho vaidade de falar que eu tenho que ir para a mesa ou não, ser presidente ou não, de ser secretário ou não. Agora, como secretário seria fantástico, para poder ter acesso a tudo. Aí, isso quer dizer que se você recebeu... Depende muito das articulações. Eu acredito que eu não vou ter dificuldade de ter acesso aos documentos. Então, o que eu sempre cobrei, vou continuar cobrando, eu quero ter acesso a documentos. Eu vou te dar outro exemplo aqui, Adelino. Está no portal do Transparência. Por que você não consegue acessar o portal do Transparência pelo site da Câmara e nem pelo site da Inclusive, essa questão do portal da Transparência, divulgação de leis, foi até tema do processo de impeachment. Nós vamos falar aqui e eu não quis usar isso na política para não tirar proveito. Isso. Só quero dar um exemplo. No portal da Transparência dá que Tuiutaba já recebeu 783 mil reais de multa. Então, não adianta falar que é indústria da multa. Esse dinheiro da multa, da Zona Azul, que os carros são estacionados no centro, é um dinheiro que tem que ser aplicado 100% no município. Aí eu te pergunto, aonde aplicou 783 mil Tuiutaba? A maioria dos bairros hoje de Posse não tem escrito o nome da rua. Faixa não existe. A acessibilidade. No centro tem vários locais que não tem. Eu pergunto, para onde foi esse dinheiro, 783 mil de multa? Isso que já foi recebido. E o que tem a receber? Então, esse é o papel do vereador de cobrar e buscar, é de fiscalizar. Eu não aplico esse dinheiro. Isso tem que deixar bem claro, que o vereador não aplica esse dinheiro. Ele fiscaliza aonde está sendo colocado esse dinheiro. Mas foram feitas, não por você, mas a gente viu nessa campanha promessas mirabolantes de vereadores, falando de execução de obras, falando de finalização de obras. Isso mostra um despreparo muito grande até dos candidatos, né? Não, e outra coisa, teve promessa de baixar o IPTU em 2017, porque você baixa o IPTU em 2017, você tem que votar a lei esse ano, que a lei te encarga, você faz ela esse ano para ela valer no ano sequente, no ano seguinte. Aí, candidato a vereador prometendo obras de rodovia federal. Não existe isso. Vereador é fiscalizar e legislar o que é do povo. É a questão de leis, regulamentação de leis. Eu vou dar um exemplo seguinte. Eu já estou tentando buscar um estudo, o Adelino, a respeito do castigo dos professores.
Porque tem que acabar com essa novela. Não pode um professor, um ótimo, excelente professor, ter que ficar de castigo porque trabalhou 2 anos. Tem que se buscar métodos e meios, não sei se essa lei é federal, estou buscando, mas tem algumas cidades que conseguiram tirar isso, porque se é federal, eu quero buscar essa lei como, porque esse funcionário tem que ser avaliado de uma outra forma. Ele não pode ser penalizado, porque aí você perde um bom profissional e vai... Então você tem que buscar uma maneira de você valorizar, de você fazer uma análise desse profissional em cima de um desempenho dele, se ele teve falta, se ele desempenhou o seu trabalho. Então essa lei, que dizem que é federal, mas tem lugares, algumas cidades, que já reverteram. Então isso é que eu estou buscando, porque eu não posso bater de cima da lei que é federal. Claro. Mas se alguém está fazendo e está tendo como contornar, então há um ditado que nada se cria, tudo se copia. Vamos colocar o jurídico para poder mexer, né? Certo. Com relação ao processo de impeachment que foi enviado para a Câmara, foi uma polêmica aqui muito grande. Já está acabando o mandato. Que agora não adianta mais. Mas por que não fez antes? Então assim, o pessoal falou, a Câmara não aprovou nem a entrada dele na casa, e é um projeto que veio de você, né? Pelo Ministério Público, até para os internautas poderem entender, eu tive acesso a uma documentação e eu também entrei, Adelino, pedindo a suspensão de todas as multas em Tuiutaba, da Zona Azul. E foi indeferido por um motivo, porque quem estava sendo penalizado não era o poder público, são as pessoas. Então a pessoa que entrar tem uma grande chance de ganhar. Por quê? Porque a lei da multa não foi publicada no portal, como determina a lei federal nem e municipal. Nem a do aumento do IPTU, e nem a do aumento do IPTU já tem jurisprudência que ganharam em Belo Horizonte, que subiram porque a lei não foi publicada. E é uma lei federal e uma lei municipal, se não me falha a memória, do vereador Marco Túlio. Então o que eu quero dizer para você? O vereador lá discursou, disse que muito bonito, eu não estive nessa reunião presente, que era uma lei antiga, tal, onde a civil pôs um processo de impeachment. A da Dilma foi uma lei antiga. As outras leis no Brasil que são antigas, da década de 60, 70, então é um argumento. Olha, sinceramente eu não vou usar de demagogia, por causa da barganha, tem família empregada na prefeitura para tirar proveito para defender o prefeito. E o povo ficou de lado. O outro que é o puritano que defendeu lá, o puritano vai pescar no Mato Grosso, chega aqui e recebe o dinheiro. Então é esse tipo de coisa que não pode. Agora, para minha alegria, o Ministério Público me informou que, como eu entrei e fiz o processo na Câmara Municipal, e entrei no Ministério Público, o Ministério Público pediu Belo Horizonte confirmou que tem procedência sim, e está exigindo os documentos da Câmara Municipal agora. Então eu peguei isso em setembro, não divulguei isso no começo de setembro, para falar que eu não estava tirando de proveito político, mas então mostra que a minha denúncia tem irregularidade sim, porque o Ministério Público daqui acionou Belo Horizonte, a questão do patrimônio, até que na mesa, se puder chegar aqui, eu leio, aqui, que tem procedência sim a questão do impeachment, pela questão de não publicar na transparência. Eu vou pegar aqui, nosso amigo Adriano, tá aqui, ó. Olha aqui, ó. A notificação do Ministério Público comunica a Vossa Senhoria que a representação, reclamação, notícia registrada como notícia de fato nesta Promotoria de Justiça sob o número MPMG 0342.16.000.606-6, solicitando a atuação do Ministério Público de Minas Gerais, foi encaminhada à Procuradoria de Justiça de Combates aos crimes praticados por agentes políticos municipais, encarregada de denunciar criminalmente os agentes políticos municipais, prefeitos e vice-prefeitos, por crimes praticados durante seus mandatos eletivos. Por fim, foi instaurado o inquérito civil número MPMG 0342.16.00.943-3 nessa Promotoria de Justiça para atuar possível ato de improbidade administrativa em razão da ofensa ao princípio da publicidade, bem como do descumprimento da lei federal número
12.527/2011 e da Lei Municipal 4.220/2013, face à não publicação das leis, decretos e demais atos normativos no sítio da Prefeitura Municipal de Ituiutaba, 5 de agosto. É a questão, para quem não entendeu, é a questão da publicação das leis. Leis não publicadas no portal da transparência, que a Câmara isso, que a Câmara vota, elas não têm validade jurídica. E isso foi, só para que vocês entendam, isso foi a questão do impeachment que foi encaminhado. Você tira isso, Adelino, você vai num cartório, você tira, você paga. Então, aqui, se não me falha a memória, 2015... teve 2 leis publicadas, em 2014 nenhuma, 2014 2 e 2015 nenhuma lei foi publicada. Então mostra que o ODMs, a denúncia dele estava correta. Agora o que eu fico triste é que grande parte dos vereadores sabiam e tinham noção disso. Sabe por que eles não fizeram? Que eles tinham medo de um possível impeachment antes do quadro eleitoral do Publinho assumir. Então a maioria e o que aconteceria? Pensaram no seu umbigo. Por quê? Você imagina se o Publinho assume antes, se os vereadores que tinham acesso a isso aqui, que tinha vereador lá que tinha acesso a isso aqui no começo do ano. Aí quando chegou pro ODM foi um negócio para andar. Então teve vereador que segurou isso, para poder não beneficiar um grupo político A ou B. Eu não quero questão, eu disse aqui, meu compromisso não é com o grupo político A, B, C ou D. Meu compromisso. Então eu fico triste por isso, porque mostra que realmente não foi, e olha o transtorno. Você imaginou agora, se a população entra contra o aumento do IPTU para ser restituído, você já imaginou? Com as multas que já pagaram para ser restituído. Aí se você não tiver que pagar, a prefeitura tiver que pagar a multa, não é a prefeitura, é nós que temos que pagar a multa. Compreendeu? Então, olha o que ocasiona uma Câmara que quando ela está brincando de administrar. É isso aí, ODMs. No último ano, você foi praticamente retirado do ar. Eu não sei se você gostaria de falar sobre isso, mas na ocasião foi um tema de muita polêmica, inclusive nós da imprensa ficamos bastante indignados com a forma a qual você foi retirado do ar. Muito se falou que teria sido o prefeito que teria pedido, enfim, do ar. Eu tenho um documento, Adelino, da direção da emissora, onde eles me advertiram que eu não poderia trazer notícia alguma, uma advertência até, entre aspas, disfarçada, do cunho pessoal do prefeito, da filha do prefeito, da mulher do prefeito e de um ex-deputado da nossa cidade. Não concordei. Quando eu soube da doação de um terreno da prefeitura para um amigo do prefeito, eu publiquei, divulguei no ar e denunciei no Ministério Público. Quando eu soube que um vereador, um grupo da Igreja de Deus foi beneficiado com um terreno, e está lá agora um prédio que começaram a erguer, eu denunciei também. E a partir desse momento eu fui comunicado pela direção da emissora, por um dos proprietários, que eu estaria fora do ar. Então eu estou aguardando agora, nós vamos ter uma reunião, possivelmente, até pelo cargo de vereador eu não gostaria de estar no ar, porque você vai confrontar, muito pelo contrário, porque agora eu tenho um mandato e lá na Câmara ninguém me cala. Não é grupo de deputado, de coronel que vai me calar. Só se me matar. Se me matar e cortar minha língua. Porque eu tenho um mandato agora. Então, o ditado pau que dá em Chico vai dar em Francisco, meu amigo. Então, agora eu tenho um mandato. Mas você agora, hoje... A questão da emissora, eu fico triste porque a emissora, eu, com a equipe, ergui a emissora. Então, nós estamos numa negociação agora, com a direção da emissora, com os outros sócios, para ver a que ponto que vai chegar a minha situação perante a parte administrativa da emissora. Só que eu não aceito interferência. Tanto é que está provado, eles jamais, até fita que eles entraram, eu estou com um processo lá pedindo, a justiça indeferiu. Eu lembro, eu não sei porquê, eu lembro disso, eu tô rindo aqui, porque isso é ODMs Brás. É esse ODMs que a gente gosta de ver brigando, falando, indagando, se posicionando, e eu espero sinceramente que você seja levante essa bandeira de cobrança e de falar. Eu espero sinceramente isso, ODMs. Agora, eu me lembro do seu discurso, foi um discurso até, acho que foi uns 2 ou 3 minutos que você falou, você não estaria mais no ar, que você não
poderia mais falar do prefeito, nem da filha dele, nem de um determinado deputado, e que isso foi muito ruim para você e que isso você não aceitaria. Mas agora há pouco você falou que preferiria não estar no ar. Fala mais sobre isso. Eu vou dizer o seguinte, porque a profissão do radialista, você como hoje que você está no Pontal em Foco, surge uma notícia aqui, porque nós trabalhamos no improviso. Quando nós estamos 11 horas da noite, o telefone toca, teve um assassinato. Você tem que sair louco para ir fazer a cobertura. Isso. Então, esse tempo é a minha preocupação agora. Tá? A questão de leis. Eu não quero deixar a minha profissão, porque eu sou estudante de história, sou técnico em contabilidade, sou radialista, então eu tenho outros meios de estar levando. E eu quero estar fazendo um canal também do vereador ODMs com a população. Então agora eu estou negociando, eu acredito que eu não gostaria de estar no ar justamente na questão do jornalismo. Outra questão não me serve para apresentar o tipo de programa, porque o meu estilo do programa é o ODMs, até porque o ODMs do rádio vai ser o ODMs lá na Câmara. E agora com mandato. Porque agora eu tenho um mandato. Uma pergunta. Aí, só para te voltar aqui, a questão do cemitério é um negócio tão grave que eu lembrei aqui agora, o Adelino. Tem um ex-deputado mandou para Ituiutaba, se não me falha a memória, 380 mil para poder fazer um velório municipal. Por que não tem nenhum do Ituiutaba hoje que se empenha em fazer um velório municipal para beneficiar as pessoas classe baixa? Por quê? Será? Por quê? Aí vai prejudicar funerária tal e funerária tal? Mas o contribuinte pode ser prejudicado? Isso eu quero entender. E não estou nem aí preocupado se o dono de funerária A, B, C ou D vai ficar contrariado comigo, não. Porque a questão é para beneficiar todos. Eu quero saber por que até hoje cidades menores têm a questão do velório municipal. Santa Vitória, não tem. Santa Vitória, por exemplo, já é uma cidade que tem o velório. Entendeu? Tem um velório, tem um cemitério limpinho, organizadinho, inclusive foi tema de matéria no Pontal em Foco já, principalmente para dados comparativos. ODMs, lamentável a situação do cemitério, lamentável, porque é um momento tão difícil para a família ter que sair com seu ente querido, ir para um terrão daquele, um poeirão daquele, uma barra lá. Sem então, cerca. Não, sem e o cerca. Meio ambiente, Adelino? O meio ambiente, como que tá? O cemitério não tem cerca. Não tem cerca, qualquer um entra ali, pode usar droga, faz ali a questão, passa ali de bicicleta. É um local que está nossos entes queridos. Então, o problema não é só a atual administração. O problema é desde que se criou o cemitério Parque da Saudade, se me falha a memória de 84, 85, 86, está mesmo caso. A iluminação precária, Adelino. Diz que aquele paralelepípedo que tirou aqui da Paranaíba, o segmento 17, iria colocar lá. Não deram conta de fazer um calçamento hoje dentro do cemitério. Compreendeu? É esse tipo de coisa que nós temos que cobrar. Eu quero o custo fixo e o custo operacional dos dois cemitérios. Por quê? Mas tem que morrer mais gente para dar lucro? Não, não é isso. Nós temos que saber qual que é o déficit do cemitério hoje. O que nos representa? Tem que terceirizar? É igualzinho a questão da SAI. Subiram a água há pouco tempo, ninguém preocupa, subiu 12%. Só que em cima dos 12% que subiu da água, você paga 80% do esgoto. Aí, outro problema que está seríssimo em Ituiutaba, porque não tem uma lei específica, várias empresas que têm postos artesianos, postos de gasolina, estão pagando taxa mínima e pagam taxa mínima de esgoto e usam o esgoto. Enquanto que Uberlândia, essa mesma empresa, tem empresa lá que paga 6, 7 mil reais e na cidade dela ela não pode pagar. Agora, nós da classe baixa pode pagar os 80% que nós pagamos. Então tem que se criar uma lei, adequar a lei hoje como as outras cidades. É esse o papel do vereador. Agrade ou não, o empresário está gerando emprego, ótimo. Mas ele, para gerar emprego, a empresa dele para ser bem sucedida, ele tem que colaborar com a cidade também. Não. Ele tem que ver que o município precisa dele. Que o funcionário dele tem que ganhar bem para poder consumir, para poder ter um poder aquisitivo bom.
Você, como radialista, se sentiu perseguido pela primeira-dama? Sim, até porque ela nunca me conseguiu responder às denúncias dela. Ela foi covarde, ela e o marido dela foram covardes. Por quê? O presidente da Câmara, o Chiquinho, amarelou. Eu vou repetir aqui para ele, vai ser meu colega de Câmara. Ele amarelou porque ele não trabalhou para o povo, ele foi amigo do prefeito. Porque como que os vereadores entram com requerimento e ele não colocava para votar? Outra coisa, se ela tivesse certa, por que ela não teria ido na Câmara responder as respostas? Era simples. Se ela está cheia de razão, como ela disse, ela iria na Câmara, iria responder as perguntas dela, que está lá. Agora, olha lá, é Ministério Público Federal que está em cima, o Ministério Público Federal está pedindo documento para eles, a respeito de casa. Ela falava que casa não era de responsabilidade dela de fazer a distribuição. A Caixa mandou um documento, eu tenho um documento que é assim da assistência social, da pasta dela. E o prefeito foi covarde. Por quê? Apareceu os depósitos na conta da filha dele. Mas eu tinha que chamar a imprensa. Quando teve o caso de desvio, ele correu, ele não aceitou dar uma coletiva com toda a imprensa. Aí quando ele vai ter uma CPI, ele consegue fazer os vereadores ser amigos dele para ser ouvido no gabinete dele. Rapaz, mas eu não ia nem cavar catuça. Eu, como vereador, é uma falta de respeito. E outra coisa, e ser ouvido lá, a gravação está no seu site para a gente quiser ver, a primeira coisa que começa é a advogada do prefeito danando com os vereadores. Como que é seu critério? Opa, se eu sou presidente, quem manda aqui, quem coordena a reunião sou eu. Ué, e outra coisa, e proibir a imprensa de ter acesso? Ué, eu não estou entendendo. Vocês falam, por que esconde do povo? Eu acho que essa atual administração pecou muito, principalmente em coisas básicas como essa. Não custava nada ter ido lá, ter prestado depoimento lá na CPI, tinha evitado todo esse barulho. Mas tá bom. Se tá certo, outra coisa, Delino. A minha questão deles é o seguinte, eu não tenho nada contra eles. Eu acho que o Luiz Pedro foi mal assessorado, porque caiu muita coisa porque no tem que analisar federal. Isso, tem que analisar duas coisas. Eu não posso falar aqui ser falado não, ele teve muita coisa que ele foi para a cidade. Só que ele não soube conduzir. Eu acho que o prefeito, nessa questão de família, é complicado você colocar no primeiro escalão, como você faz uma cobrança em frente aos demais secretários. Agora, se você não deve, você não teme. Então, você acha, e outra coisa, 4 anos passa rápido. O exemplo está aí nas urnas, que o candidato dele foi terceiro. Então, não é boba. Então, a minha preocupação era que ele tinha essa perseguição e eles estão preocupados, e muito preocupados. Porque esse ano dessa legislatura vai para o tribunal, a Câmara que aprova. Eu vou estar nessa legislatura. Então, não estou acusando ninguém. Mas eu vou fiscalizar. Agora eu tenho o direito por lei, cabe a mim, eu sou fiscal do povo. E eu vou fiscalizar. E vou fiscalizar também a outra administração que vai entrar. Eu não estou lá para agradar a atual administração, porque daqui 4 anos eu vou ser julgado perante a sociedade. Aí não adianta eu ser amigo do prefeito nem do vice, posso ser amigo deles. Mas agora compactuar com o que eu acho que está errado, jamais. Muito bem, Eudemos. Gostaria de agradecer você pela entrevista e ressaltar que eu torci pela sua vitória, assim como eu torci pela vitória de tantas outras pessoas que ganharam, até para que elas pudessem receber uma chance e mostrar, né? Anderson Clyde, chegamos ao Anderson. Anderson participa sempre com a gente aqui, tá perguntando. E o IPTU, vai baixar ou não? Essa bagaça. Primeiro, do IPTU, eu quero saber o negócio, como que subiu e o negócio teve desvio lá dentro, descontos irregulares. A primeira coisa tem que se descobrir. Teve os descontos regulares, quem vai ter punição ou não é caso da polícia, porque segundo a nota que mandaram para mim, para você, está com a polícia. Então agora eu tenho que ter acesso como vereador. Agora, segundo, o IPTU tem que ser revisto sim. Tem que ser revisto aonde foi os casos que houveram abuso, onde houve abuso de IPTU ou de valores fora do mercado. Eu acho que tem que ser revisto sim, tem que voltar para a Câmara e vai ter todo o meu apoio. Gosto que o prefeito está entrando ou não, eu acho que tem que trabalhar de acordo com a da população. Muito obrigado pela entrevista.
Eu que agradeço a você e aos internautas, né, que ficaram aí, né, nos assistindo. É o estilo do Odemos, alguns estão até assim assustados, mas é o estilo meu. Eu não fujo, já estou no rádio desde 91, 92. E eu digo sempre, Odelino, que eu tenho, graças a Deus, dormido com a consciência tranquila. Porque o que já reviraram a minha vida, da minha família, e graças a Deus nunca acharam nada e nem vão achar. Agora é o seguinte, o povo tem um fiscal lá dentro. E junto com esse fiscal, tem outros que estão chegando comigo, que são fiscal do povo. Então, não estou dizendo que vai acabar, mas que o ODM vai tornar isso muito mais difícil, vai. Isso pode ter certeza. Então, isso pode ter certeza que o fiscal do povo está chegando. O meu patrão é o povo, é a população. Muito bem. Obrigado pela entrevista. Para o Pontão em Foco, para os internautas. A entrevista vai ficar agora online aí. Vocês podem ver, rever as coisas que o ODMs fala, do jeito que ele fala, com toda a sua gesticulação. Acho que é um jeito muito próprio. Eu gosto de gente que tem personalidade. Você tem a sua e eu admiro isso. Admiro também, como eu já falei, pessoas que têm uma bandeira para levantar. Espero que você continue assim. Existe uma expectativa muito grande sobre você como vereador. Espero que você saiba disso, saiba que o povo está contando com você e está contando também com os 17 vereadores no total que estão na Câmara, contando com você, né? Os 17 com você. E fico feliz, obrigado mesmo pela entrevista. Avisar para o pessoal que na próxima... Queria falar alguma coisa, né? Não, que tem muito serviço, eu estou lembrando aqui. Eu estou louco para ver a taxa de iluminação pública como que é esse contrato. Então, tem mil e uma coisa. Serviço é o que não vai... Tranquilo. No meio para isso que eu fui eleito. Para isso que a população espera de mim. No meio dos seus pontos de vista, tem tanto fundamento que precisa ser analisado e que tem lógica de muita coisa do que você fala, pelo menos a grande maioria, porque tem muita coisa que você fala também que o povo talvez não entende, tem que ser mais analisado um pouquinho, mas eu fico feliz de verdade e gostaria de agradecer a audiência de todo mundo. E na quinta-feira a entrevista é com a vereadora eleita Gabriela Sesquim. Foi uma boa aquisição para a Câmara, né, também? Eu fico feliz que a Gabriela também tem o estilo dela, também não corre da briga, né? Espero que não. Não corre não. A Gabriela é do meu partido, fico muito feliz, né? Ela, o Juninho JR e também o Carlos Maia, né? Juntamente com outros que vão estar lá, que eu considero um irmão, que é o Renato Moura também, que chegou, que tem o seu posicionamento, não foge da luta. O Renato Moura também vai nos ser muito útil lá dentro da Câmara Municipal, e eu acho que a população de bem está feliz. Agora, aqueles que tem alguma coisa errada tem que estar preocupado. Um abraço a você, Adelino, muito obrigado. E outra coisa, o gabinete do ADM vai estar aberto à população de Tuiutaba e a todos, e principalmente eu fico muito triste de ter pessoas que eram da mídia, da imprensa lá dentro, e não dão um tratamento da mídia. Porque nós, sem o tratamento da mídia, você não tem a sua divulgação do seu trabalho. Claro. Com o ODM vai ser diferente. Eu acho que tem que se mostrar hoje, se cobra muito isso hoje, dessa questão. Respeito todos lá dentro da Câmara, os antigos que estão, os novos que chegaram, mas esse respeito eu vou lutar pelo povo, vou defender a bandeira da população, e vai ter o debate com respeito, e espero que o respeito deles por mim também. Isso aí, vamos pro debate, né? Obrigado vocês pela audiência. Quinta-feira é a Gabriela Sesquim, uma expectativa muito boa sobre essa entrevista aí, ela que lutou para ser eleita, foi a segunda vereadora mais votada, esperamos ela aí, quinta-feira, 18h30, estamos aí, uma boa noite, obrigado. Bom final de semana. Não, eu tô ficando... Se não for o Adriano para ficar gritando comigo, o negócio não vai. Bom feriado para vocês. É porque eu acho que eu vou emendar, a vontade de emendar é muito grande. Bom feriado aí para vocês.